Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos analisar a fundo uma única fonte, a página da Netflix que descreve o filme Chamas da Vingança. Isso. A ideia é usar só o que tá ali na página mesmo, sem buscar fora, sem lembrar do filme se a gente já viu. Só a descrição oficial da Netflix. Exatamente. Nossa missão aqui é tentar entender qual é a do filme, sabe? O tom, a história, só com base nesses elementos que a Netflix oferece. Sinopse, elenco, gêneros, aquelas tags, até as recomendações que aparecem lá. Um exercício interessante. Vamos ver o que essa página sozinha consegue nos contar. Vamos lá. Começando pelo básico, então. A sinopse diz assim, ó. Contratado para proteger uma garotinha no México, um ex-agente da CIA com um passado sombrio vai fazer de tudo para resgatá-la de um grupo de sequestradores. Aí tem o ano, 2004, e a classificação, 16 anos. Essa sinopse já entrega bastante coisa, né? Primeiro, ex-agente da CIA com passado sombrio. Isso é quase um código, né? Já imagina alguém incapaz de muita coisa, talvez quebrado por dentro, agindo fora das regras. Sim, total. E a garotinha? Cria aquele contraste imediato, né? A inocência em perigo. E o cenário, México? Hollywood usa muito isso para indicar um lugar meio sem lei, perigoso. Pois é, perigo, crime organizado, é um atalho narrativo quase. E a frase-chave, vai fazer de tudo para resgatá-la. Isso já acende um alerta. Fazer de tudo vindo de alguém com um passado sombrio. É, não deve ser bonito de se ver. E a classificação 16 anos meio que confirma isso, né? Dá para esperar violência, tensão. Mas olha, o que me chamou a atenção logo de cara foi o elenco principal que eles listam. Denzel Washington, Dakota Fanning e Christopher Walken. Essa trinca é potente. Denzel Washington nesse papel de ex-agente parece que encaixa perfeitamente. Ele tem essa coisa séria, consegue mostrar o conflito interno mesmo na ação, né? Verdade. E a Dakota Fanning, mesmo novinha na época, já era conhecida por ser intensa, né? A relação ali, protetora e protegida, com certeza vai ser o coração da história, principalmente depois que ela é sequestrada, como diz a sinopse. Exato. Essa dinâmica emocional deve ser o pilar. E o Christopher Walken, a presença dele sempre adiciona um quê de imprevisível, você não acha? Ele quase nunca faz papel óbvio. Será que ele é um aliado, um vilão escondido? Ou só alguém que tá ali pra complicar tudo pro Denzel? Exatamente. O Walken é um coringa. A presença dele sugere que a trama não vai ser linear, que pode ter reviravoltas, personagens ambíguos, além do próprio protagonista. Essa combinação dos três já indica que não é só um filme de ação qualquer, sabe? Busca performance, talvez uma densidade maior. Concordo plenamente. Não parece genérico, não. Agora, vamos para os gêneros que a Netflix coloca lá. Filmes baseados em livros, filmes de ação e aventura, filmes policiais, e aí, curiosamente, repetem uma combinação. Filmes policiais de ação e aventura. Interessante essa listagem. Filmes baseados em livros. Isso é um chamariz, né? Tenta atrair quem busca uma história talvez um pouco mais trabalhada. Personagens com mais camadas, trama mais complexa do que o feijão com arroz da ação. Pode vir de uma fonte que explora mais a psicologia, o contexto. Dá uma credibilidade extra, talvez. Enquanto filmes de ação e aventura e filmes policiais são a promessa direta, né? Tiro, porrada e bomba, investigação. E essa repetição, filmes policiais de ação e aventura, parece que estão gritando, o foco é aqui, investigação com adrenalina. Precisamente. É uma forma de, garantir que ninguém se engane. Tem uma história por trás, baseado em livro, mas o motor principal vai ser a ação dentro de um contexto de crime. Não é só briga, tem uma investigação, mas também não é só papo, tem perigo, tem ritmo, cobre várias bases para o público. Ok, faz sentido. E isso nos leva direto para as tags descritivas. Aquelas palavrinhas que a Netflix joga para dar o tempero final. Temos suspense no ar, empolgantes, suspense de ação. Olha, aqui é onde fica bem interessante. Isso é a promessa da sensação, né? Sem dúvida. Suspense no ar. Foca na atmosfera. Aquela tensão que fica pairando mesmo quando não tá acontecendo nada, sabe? Sim. E empolgantes.
Apelo direto à emoção. Promete aqueles momentos que te deixam na ponta da cadeira, adrenalina pura. Isso. E suspense de ação junta as duas coisas. A tensão está ligada diretamente ao perigo físico, as cenas de confronto, é um pacote completo de tensão. Ou seja, a Netflix está dizendo, se prepara para ficar tenso. O tempo todo, seja pelo clima ou pela ação estourando na tela. Mas tem mais tags, e algumas adicionam umas camadas bem específicas que a sinopse só, deu uma pincelada. Manda aí, quais são? Ó, Assassinos de Aluguel, Cidade do México, de novo, filmes de Hollywood, baseados em livros, reforçando, policial corrupto e ação e aventura, outro reforço. Mas vamos focar em Assassinos de Aluguel e policial corrupto. O que isso diz sobre o mundo desse filme? Essas duas são cruciais. Assassino de aluguel eleva o nível da ameaça. Não são bandidos comuns, são profissionais da morte. Isso, por si só, já justifica precisar de um cara como o Denzel, um ex-CIA com habilidades no mesmo nível ou até acima. Cria uma simetria de perigo, né? E policial corrupto. Isso aí pinta um quadro bem feio da Cidade do México do filme. Exato. Sugere que não dá para confiar nas instituições. A polícia, que deveria ajudar, faz parte do problema. Isso isola o protagonista. Ele não pode só ligar para o 190. Provavelmente vai ter que agir por conta própria, talvez até contra a própria polícia. Amplifica a tensão, a paranoia. Total. A tag Cidade do México aí vira quase um personagem, né? Um lugar perigoso, corrupto, labiríntico. Perfeito. E isso amarra direitinho com o passado sombrio do Denzel. Para navegar nesse inferno, ele vai precisar reativar métodos desse passado. Coisas que a polícia limpa não faria. Faz todo sentido ele fazer de tudo, como diz a sinopse. Nossa, sim. E a tag Filmes de Hollywood, junto com baseado em livro. Como isso entra na equação? Bom, filmes de Hollywood situa a gente. Espera uma produção com certo orçamento, talvez uma narrativa mais direta em alguns pontos, com clímax e tal. Mas o baseado em livro sugere que pode ter mais profundidade do que o roteiro de ação padrão. Talvez explore essa ambiguidade moral, a corrupção de forma mais crítica, um espetáculo de ação, mas com chance de ter algo mais ali. Entendi. Ainda na página, eles listam o elenco de apoio. Giancarlo Giannini, Radha Mitchell, Mark Anthony, Rachel Ticotin, Mickey Rourke. É uma mistura bem interessante de nomes, hein? Sim, bem interessante. Giancarlo Giannini, um gigante italiano. Mark Anthony, super conhecido. Aí você tem Radha Mitchell, Rachel Ticotin e o Mickey Rourke, que também traz essa imagem de cara durão, intenso. Sugere uma produção com um elenco forte em todas as pontas. E talvez uma tentativa de dar mais autenticidade para o cenário internacional? Ou só para mostrar que a produção tinha grana mesmo? Pode ser as duas coisas. A diversidade pode indicar a amplitude da trama, conexões internacionais, ou simplesmente que eles investiram pesado para ter um elenco de apoio de respeito. Ter nomes como Giannini e Rourke em papéis menores geralmente eleva o nível da produção, cria uma expectativa maior. Faz sentido. Agora, passando para a parte mais técnica, a página fala que dá para baixar, assista offline, e lista as opções de áudio e legenda: alemão, inglês, que é o original, francês, italiano e português. O download é padrão hoje em dia, mas essa lista de idiomas chama atenção, né? Chama. Se a gente conectar isso com todo o resto, essa seleção de idiomas europeus de peso mais o português, e tudo com dublagem completa, não só legenda. Isso mostra o esforço de localização bem grande. Quer dizer que a Netflix não vê esse filme só como mais um no meio de tantos, mas como um título com força nesses mercados específicos. O investimento para dublar em tantas línguas não deve ser pequeno. Exato. Reforça a ideia de que é um produto importante para eles dentro desse gênero de ação suspense, pensado para ter um alcance global mesmo. E o download offline complementa. Um filme tenso assim, você pode querer ver em qualquer lugar sem depender de conexão. Bem pensado. E para fechar a análise da página, tem aquela seção Talvez Você Também Goste. Aí a Netflix sugere Obsessão Secreta, I Number Number, O Ouro de Joanesburgo, Colombiana em Busca de Vingança, A Vingança de Maria, Colisão,
A Bailarina, Vingança Solitária, Sangue no Gelo e Rápida Vingança. A palavra vingança pula na nossa cara várias vezes. Nossa, sim. É o algoritmo trabalhando sem disfarçar, né? Ele pegou todos os elementos que a gente discutiu, ação, suspense, crime, cenário perigoso, mas parece que deu um peso gigante pro tema da vingança. Não é só ação, né? Não é só resgate. Sugestões como Colombiana em Busca de Vingança, A Vingança de Maria, Vingança Solitária, Rápida Vingança, elas direcionam nossa expectativa de um jeito muito claro. Sim, o algoritmo tá falando na nossa orelha. Olha, se você curtiu a ideia desse aqui por causa da promessa de retaliação, de acerto de contas pesado, toma aqui outros na mesma linha. Isso meio que confirma que a jornada do Denzel não é só salvar a menina, é sobre uma vingança brutal, quase uma caçada mesmo. As recomendações acabam refinando o foco do filme original. Então, tá. O que tudo isso significa? Se a gente juntar todas essas peças que a Netflix nos deu, qual é o retrato final de Chamas da Vingança que essa página monta pra gente? Olha, conseguimos desenhar um perfil bem claro, né? É um thriller de ação e suspense, lançado lá em 2004, com uma pegada bem intensa e atmosférica. Lembra das tags suspense no ar, empolgantes? A ambientação na Cidade do México não é só cenário, é parte fundamental da trama. Um lugar perigoso, com corrupção policial e assassinos profissionais. Isso. E é baseado num livro, o que pode indicar uma trama mais complexa. O astro é o Denzel Washington, como esse ex-agente da CIA cheio de problemas no passado. A missão dele muda de proteger para buscar vingança, uma vingança violenta, depois que a menina, a Dakota Fanning, é sequestrada. E o Christopher Walken tá lá pra, talvez, complicar ou surpreender. Exato. A experiência que essa página vende é de alta tensão emocional e física. Ação, suspense, o drama da relação deles dois, o cenário hostil e, principalmente, o tema da vingança que permeia tudo. Aponta para um filme sombrio, provavelmente bem violento, focado nessa jornada de retaliação de um cara que, como diz a sinopse, vai fazer de tudo. O elenco forte e a distribuição global reforçam que é uma produção de Hollywood de peso nesse gênero. E essa ênfase toda na vingança, no passado sombrio, leva a gente para uma última provocação, né? Sim, levanta uma questão importante. Que tipo de vingança vai ser essa? A descrição não economiza para pintar o histórico do cara e a determinação dele. E num lugar com um policial corrupto, assassino de aluguel, onde as regras parecem não existir. Fica a pergunta, vinda só do que a Netflix mostrou pra gente, considerando esse perfil ex-agente da CIA com passado sombrio, agindo nesse lugar hostil e movido por vingança, que limites morais ou mesmo legais essa combinação toda sugere que o personagem do Denzel Washington estaria disposto a cruzar?